Vou ler Vida Feliz, página 38. Não desconsideres não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpore-o aos outros mecanismos naturais de tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Que beleza. Deus, Pai de infinita bondade, na referência memorável desse amigo de todas as horas, Jesus, nosso irmão maior, estamos aqui reunidos neste primeiro encontro do NEP de 2021, na certeza do porto seguro que é os ensinamentos do Evangelho, e assim junto com esses amigos amoráveis, guias e mentores que nos acompanham, e todos os espíritos abnegados que sustentam os trabalhos do Fé, Esperança e Caridade, do estudo do NEP, nós agradecidos estamos por este momento, que possamos aclarar as nossas consciências, o nosso sentimento, e juntos, nessa rede de amor, vibrar por toda a humanidade neste momento, e agradecendo essa oportunidade de mais um estudo para as nossas transformações pessoais. Obrigada, Mestre, obrigada, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. A Fátima botou no chat que o telefone está no carregador, mas está faltando luz. Fátima, se está faltando luz, não tem como você botar o telefone no carregador. Não vai funcionar, Mica. Não, amor. É que a luz está indo e voltando. E eu cheguei do serviço e coloquei no carregador. Então, se por acaso cair e a minha bateria não aguentar, vocês já sabem o que é. Entendeu? Tá, entendi. Mas, ó, cuidado para não queimar, que fica indo e voltando, é perigoso. Boa noite. Boa noite. Tô com saudade. Boa noite. Também, como é que vocês estão? Tudo bem. Bom, nós vamos fazer... Estamos bem. 3 proibições. O capítulo 6... item que fala, é versículo, ai, confusa. 19 a 34. Cadê Lívia? Lívia, você que tem a visão nova, por favor. Espera aí que eu vou abrir aqui. 3 proibições, né? Capítulo 6, do 19 ao 34 de Mateus. Vamos lá. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros,
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as vestes muito mais a vós, homens, de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom. Esse. Vou falar? Eu posso ler um pedacinho aqui da Bíblia que eu tenho em casa, que diz assim, nesse finalzinho do 34, diz assim: O juiz temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita. Os falsos profetas, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. É só o fechamento aqui desse versículo 34 que compõe também nessa leitura. Lívia, quer começar? Ou o Léo? Falar do versículo 19, se tem alguma Eu acho palavra. que o Léo queria falar alguma coisa. Fala, Léo. Não, pode falar, Lívia. Eu só ia começar porque ninguém falou nada. Aí eu falei, vou começar então. Mas pode falar. Não, então vamos por versículos, né? Como a gente sempre faz, para a gente entender direitinho, né? O 19, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Aqui na Bíblia, na tradução, né, do Haroldo, né, ele salienta a palavra entesoureis, né, e aqui ele fala que... Peraí que eu estou um pouco perdida. Não, entesoureis fui eu mesma que sublinhei, perdão. Então, aqui eu sublinhei entesoureis, que significa acumular grande quantidade de bens, né? E aqui ele fala, para a gente não acumular os tesouros da terra, que a gente sabe que nada mais são que os bens materiais, né? Então, esse entesoureis vai de encontro com os bens materiais, né? Os bens do nosso planeta Terra. E aí, agora, a Bíblia, né, a tradução do Haroldo, né, a nossa tradução, ele salienta consomem. E aqui ele quis dizer, nesse consomem, ele fez referência, né, às traças, né, e ele salientou falando que consomem, né, é destruir, consumir, fazer desaparecer, esvaecer, desfigurar, como cinzas, deixando o cabelo e barba descuidados, ou colorir o rosto para ser pálido, a fim de evidenciar a marca de jejum, deformar, obscurecer, manchar, tornar irreconhecível. Então, quando as traças, né, o que elas fazem, né, assim, a vida, vamos assim dizer, a vida útil, né, desses tesouros, esses bens materiais aqui da Terra, né, que são mortais, né, vamos assim dizer, né, eles se destroem, né, com o tempo. E aí ele usa esse sentido figurado da traça, né,
que é um animalzinho, né, pequenininho, a gente sabe como é que é, né? Ele com o tempo vai corroendo, né, as coisas muito paradas, né, um lugar abandonado, roupas, enfim, ele vai, né, corroendo aquela coisa, aquele objeto. Então ele quis fazer, né, Jesus, ele usa meio que esse sentido figurado, né, que esses tesouros da terra, que são os bens materiais, né, eles são facilmente destruídos, né? Você vê um bichinho tão pequenininho, né? Ele se usou de exemplo, pode destruir esses bens. Então, quais são, né, verdadeiramente os valores disso, né? Então, mais ou menos isso que eu entendi. Alguém sublinhou alguma outra palavra desse versículo 19? Eu tinha também colocado em tesoureis, que é acumular, como você falou, riquezas, joias, valores. Coloquei também tesouros, riqueza ajuntada, como joias e dinheiro. Alguém mais quer falar do versículo 19? Eu coloquei corrosão, mas aí ela já meio que já falou, mais ou menos, né? E aqui no dicionário diz que corrosão é o desgaste gradual de um corpo qualquer que sofre transformação química ou física proveniente de uma interação com o meio ambiente. Mas aí na explicação da Lívia ela já explicou, mas eu também botei o significado da corrosão. Certo. Milena quer falar. Fala, Milena, fala. Tá. Eu ia falar que eu também marquei essas três coisas. Eu marquei em tesoureis, traço e corrosão. Em tesoureis, eu achei legal porque tinha acumular, juntar, amontoar, guardar em tesouro ou como um tesouro. Então, não necessariamente precisa ser um tesouro, né, de dinheiro, uma riqueza, que a gente fala, nossa, é um tesouro. Mas se a gente guarda aquilo como se fosse um tesouro, eu acho que também entra nessa questão. E eu também achei legal da traça, que no site que eu vi, estava falando que no sentido figurado, a traça é tudo que corrói ou destrói insensivelmente alguma coisa. Então, é como a Lívia já explicou também, né? Que, tipo, por mais que a gente faça qualquer coisa, não adianta. As traças e a corrosão, o meio físico ou os bichinhos, né, vão destruir as coisas materiais insensivelmente. Então, não é uma coisa de muito valor mesmo. Eu estava vendo também no site, pessoal, que Jesus ele pegou essa questão lá da traça, né? Porque naquela época ter roupas muito luxuosas era status, né? Então, assim, você ter muita roupa com muito luxo, então era muito assim, era muito valioso. Então, ele pegou tipo justamente aquilo que fazia sentido na época, né? Porque quem tinha muitas roupas assim muito luxuosas eram ditos assim muito nobres, né? E aí ele foi bem na ferida mesmo, né? Porque era o que era status da época. Era igual ter o nosso iPhone hoje, né? Era aquilo que assim, ela bombava na época, né? E ele foi certinho lá na ferida lá do pessoal lá na época. Eu achei isso maravilhoso, porque ele é muito atual, né? Ele pega algumas referências e algumas metáforas que fazem muito sentido lá para o povo da época, né? Eu acho isso maravilhoso. Consegui. A Fátima está com os desafios. Consegui. Consegui. Quer falar, Fátima? Quero, que eu tô com medo de não conseguir participar depois. Por curiosidade, eu também escolhi as mesmas palavras: entesourar, traças e consumir. Assim, eu fiz um resuminho aqui, mas a Lívia praticamente já falou tudo, né? Que esses tesouros a que ele se refere são os bens materiais. E eu coloquei aqui que o tesouro que a gente leva conosco é o aprendizado, né? Seja ele o moral, o intelectual ou o espiritual, que cada vez que a gente vem aqui e reencarna, a gente acrescenta um pouquinho de cada um desses, né? Tem gente que consegue muito êxito em um e não consegue nos outros. Mas enquanto a gente não conseguir entesourar todo essa moral, esse intelectual e esse espiritual, a gente não vai chegar à evolução a qual a gente está se preparando. E eu queria botar um exemplozinho aqui, enquanto eu estava estudando para isso,
que é um exemplo do meu avô. Vou ser bem rápida. O meu avô, ele era um trabalhador da roça, que nunca estudou, analfabeto e tal, e ele não permitiu nem minha mãe nem os irmãos estudarem, porque ele achava que para trabalhar na enxada não precisava saber as letras. E minha mãe carregou isso com a vida dela toda, essa revolta. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas o mais incrível é que essa pessoa, como é que isso vem dentro da gente, né? Como é que o conhecimento vem lá de dentro, vem no nosso íntimo, não tem jeito, como é que mostra as vidas passadas. O meu avô, minha mãe sempre dizia que ele falava duas coisas, e olha como é que vai contra o que ele pregava. E tem a ver com esse estudo que a gente fez. Uma delas fala bem dessa parte do tesouro, que ele falava que a medida do ter não tem fim. O ter que ele falava é do ter, do possuir, né? Não tem fim. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. E isso, assim, isso é um conhecimento que ele trouxe com ele, que ele passava para os filhos. E que ele dizia que aquilo que a pessoa sabe, ninguém toma, ninguém tira, né? E isso revoltava a minha mãe, porque ela queria saber mais e não era permitido. Só que, na visão dele, ela tinha que saber o quê? Saber da lavoura, saber dos animais, e ela realmente sabia muito sobre isso. Então, eu acho, vendo hoje, olhando para trás, com o conhecimento espírita que eu tenho, essa vivência da minha mãe, que ela teve, foi necessária para ela realmente pegar esses ensinamentos, entendeu? Não era realmente o momento dela ter o conhecimento intelectual que tanto ela reclamou a vida inteira e que ela não conseguiu, porque quando ela estava mais velha, ela dizia que não entrava mais nada na cabeça dela. Mas, assim, é por necessidade. Eu até acredito, hoje em dia eu até acredito que tinha realmente um bloqueio. Na época eu ficava chateada, mas hoje eu entendo. Realmente ela deve ter vindo com esse bloqueio intelectual, porque ela precisava dessa moral, né? desse espiritual, e ela era bem desenvolvida nessa área. Então, achei que tinha tudo a ver aqui com o estudo. Quando a Milena falou sobre o tesouro, que tipo assim, ela falou que às vezes você enterra o tesouro, né, Milena? Ou às vezes você... Como é que você falou aí o tesouro mesmo? Eu acho que eu falei que eu achei interessante, porque no site que eu vi falava que é tudo que você guarda em tesouro ou como se fosse um tesouro. Então, não necessariamente precisa ser algo de tesouro mesmo, uma riqueza muito grande. Mas se você considera aquilo como um tesouro e amontoa, acho que também conta, sabe? Porque não tem tanta gente que, sei lá, é acumuladora, guarda um monte de coisa, fala, esse é meu tesouro. Tipo, não vale dinheiro nenhum, mas é o tesouro que a pessoa está guardando, sabe? Eu entendi mais ou menos isso. Eu achei bem interessante, porque lembra muito o apego, né? Às vezes a gente tem apego a determinadas coisas, como se fosse o nosso tesouro. E, cara, a gente não leva nada, né? A gente só leva, como vocês falaram, a nossa sabedoria, os nossos defeitos e as nossas virtudes. Quem mais quer falar sobre esse versículo? Eu. Então, gente, boa noite para todos. É interessante estudar, quando a gente passa a estudar, e perceber como nasceu esse versículo, né? Como nasceu essa palavra de Jesus naquela época, por que que ele falou isso naquela época. Então, estudando, na época que Jesus veio à Terra, Roma, né, ela estava tomando território, né? O Tibério César, ele tinha determinado que toda a Galileia, Judéia, tinha que ser comandado por Roma. Então, todos os povos ali, os hebreus, judeus, saduceus, então eles eram comandados por Roma. E ele tomava território das pessoas, a casa, tudo na força, né? As pessoas também eram feitas de escravos e o que acontecia eram verdadeiras atrocidades, né? E o culto do quê? Do poder, da riqueza, da posse. Então, eram os dominantes e os dominados, né? Os dominantes eram a minoria, que era no braço forte mesmo, com os soldados, né? E os dominados que viviam naquela extrema pobreza, né?
e estava sendo ali cultuado o quê? Quem tem tudo, né? Quem está melhor são as pessoas o quê? Que têm dinheiro, que têm poder. Então, foi criando essa mentalidade nas pessoas, que as pessoas pobres são as sofredoras, as pessoas pobres são as que são pobres, que eu digo materialmente, né? Então, foi criando isso. Quando Jesus veio, né? Que ele veio no meio dessa turbulência, que ele nasceu, né? E ele foi perseguido desde a infância por Herodes, né? Que mandou matar todos os recém-nascidos e depois as crianças entre 8 e 10 anos, né? Quando Jesus proferiu esse pedaço, né? Esse versículo, vamos dizer assim, ele queria realmente consolar e educar as pessoas. Ele queria mostrar que verdadeiramente os tesouros daqui, né, as coisas materiais, você não carrega, fica, né? Então eu entendi isso quando eu fui procurar as palavras. Não adianta você acumular as coisas aqui, querer ter a qualquer preço e não ter uma visão ampliada da vida, uma visão maior do que isso, e trabalhar a sua benevolência e trabalhar o amor. Então ele escreveu, né? Ele escreveu não, ele falou, né? Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, porque naquela época era o que estava trazendo muito sofrimento para as pessoas, né? Onde a traça e a corrosão consomem. Ele estava querendo mostrar isso para os povos que estavam realizando essas atrocidades, né? Onde os ladrões arrombam e roubam, né? Então, essas palavras que ele usou é justamente para a época e que não é muito diferente dos nossos tempos atuais. Para você ver que como evoluir moralmente exige de nós muito esforço, porque há mais de 2000 anos Jesus falou isso, e há mais de 2000 anos nós damos mais valores às coisas materiais. É como sal, é como água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede dá. A gente não se satisfaz. Então, é um processo de educação mesmo. A gente estender as coisas materiais que a gente tem para as pessoas menos abastadas, sem julgar, né? Trabalhar para o nosso pão do dia a dia, pagar, mas saber que a gente a gente não leva nada disso. Então, são milênios, né, que a gente está passando, porque antes de Jesus vir, isso já era praticado, né? Jesus veio e falou isso. Então, essa palavra, entesoureis, né, e consomem, também foi o objeto da minha pesquisa. É isso. Alguém mais quer falar? Quer, Léo? Sim, só para complementar, né? Esse apontamento que Jesus já mostrava naquela época do apego, né, às coisas materiais, né? Esse problema já vem de muito tempo atrás. E ele vai recomendando a gente esse desprendimento das riquezas, porque era um mal que ele já sabia que era uma característica da maioria, até dos religiosos da época. Ele falava para aqueles que o seguiam, né? O povo judeu. E ele vai trazendo aquelas comparações, como vocês já trouxeram aqui, né? Das traças, da ferrugem que vai corroendo aos poucos, dos ladrões. E vai alertando, né? Porque quais são o maior patrimônio que a gente vai tendo aqui, né? São os bens materiais, esses bens passageiros que ficam no túmulo e depois são motivos de briga, de herança, né? É claro que é válido você lutar pelo... Aqui Jesus não está dizendo para você largar tudo e abandonar tudo. Não quero ter nada material e ter só mente espiritual. Não é isso. Ele está mostrando para a gente, para todos nós, que podemos ter as coisas, mas sem nos apegar e sem nos sofrer, porque tudo na nossa mão é passageiro, nada é nosso, né?
Nosso corpo físico também é nosso. E ele vai mostrando isso, o desapego aos amores que nós temos, se já sabemos que a vida continua. Então aqui ele vai plantando sementes no coração dos cristãos, dos que seguiam a ele, apontando os erros que via, que era comum da sociedade da época e até hoje a gente vê também, né? Nós estamos chegando no ápice dos bens materiais, as pessoas sofrendo de depressão quando perde algo, pessoas que trocam a vida pelo telefone, vê exemplos disso. Então, essa recomendação do Cristo, ela é muito válida para todos nós e a gente tem que sempre estar vigiando, né, essa comparação. Tudo nos é lícito, né, mas nem tudo nos convém, né? Vamos aprender a utilizar os bens materiais, aprender a lidar com os amores, com as amizades, que nada é nosso. E isso ele vai trazendo aqui, porque desde aquela época as pessoas eram apegadas, né, aos tapetes que tinham do período, as roupas que utilizavam, as louças, né? Isso era o que tinham lá de valores, os aparelhos de cristal que tinha posse. Então ele vai trazendo isso e vinhos, né? Vinhos. Então, muitas coisas que a gente vai se perdendo, não pode se perder. Então, ele vai trazendo isso, fazendo essa comparação com a traça, com a ferrugem, que vai corroendo, que é a combustão lenta, né? Ela vai corroendo aos poucos, você vai nem percebendo, quando você vê, você está preso nos bens e se perde quando tiram de sua mão, né? Hoje temos alguma coisa, amanhã não podemos ter nada, né? Nada é nosso. Tudo que está emprestado. E Cristo já trazia isso para a gente aprender os verdadeiros valores do espírito, né? As conquistas morais, como a Suzana já trouxe, nossas qualidades, nossos defeitos, nossa compreensão de por que estamos aqui. Então isso sim que a gente vai levar para o túmulo. E é um ensino valioso que o Cristo já trazia para todos aí da época. Por isso que já tem um título aqui, né? Que o Haroldo, na tradução, colocou as 3 proibições. Não se apegar demasiadamente aos bens materiais, que são todos perecíveis. Eu posso falar só uma coisa rapidinho? Eu estava lendo também, eu achei interessantíssimo, que naquela época era muito comum no judaísmo dar uma ênfase à riqueza material como aprovação de Deus. Então, quem era muito rico tinha uma aprovação de Deus. Então, Jesus quis trazer todas essas lições para a gente, para desmistificar isso, né? Porque tinha essa coisa dúbia aí, né? E quem era rico tinha a aprovação de Deus. Eu achei isso interessante também. E eu acho que hoje, isso, de certa forma, a gente está vendo de novo, com esses cultos à prosperidade, onde as pessoas acham que se elas estão prosperando, Deus está ajudando, né? E muita gente acaba se endividando porque fica com vergonha de demonstrar que não está prosperando. E aí vira esse caos, onde o Léo falou que a gente tem todo o material e mesmo assim as pessoas estão em depressão, porque estão perdidas nesse sentido, ou porque sentem o vazio do que realmente é importante, né? E nunca é o material. Nossa, mas prosperar pode significar tanta coisa, né? Sem ser material. Alguém mais quer contribuir, falar nesse versículo? Caramba, vamos ficar até 8h30 só nesse versículo. Taca a vigília. Vamos pro próximo? Vai, Lívia, é com você. Vamos lá. Versículo 20. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Esse eu não sublinhei nada, mas é só o complemento daquilo que ele falou acima, né? Jesus veio trazendo, né, o bem material, né, colocando como tesouro, né, que pode ser qualquer coisa, não é só dinheiro, né, até como a Milena falou,
Tem até aquele, quando ela comentou, eu lembrei daquele programa Acumuladores, né? As pessoas acumulam qualquer tipo de coisa e para elas são tesouros, né? Para a gente pode ser lixo, né? Então, o que isso pode fazer com a cabeça da pessoa, né? E eu também estava pensando quando a Suzana falou de apego, né? A gente também né? A gente aqui, ele fala do apego material, mas o apego também sentimental também pode ser, dependendo, né, um tesouro que não vale a pena levar para o céu, vamos assim dizer, né? Um amor muito platônico, né? Uma obsessão amorosa, uma inveja muito grande de alguém. Enfim, são sentimentos que, mesmo não sendo algo palpáveis, né, são algo que não é necessariamente material, né, é mais sentimental, também são tesouros que não valem a pena a gente acumular, né? E aqui ele só meio que a resposta do que ele falou em cima, né? Ele falou para não acumular os bens materiais e aqui ele fala que o que a gente realmente tem que acumular, vamos assim dizer, né, os tesouros do céu, né, que esses são eternos, né, que foi até o que a Fátima falou, né, que o avô dela falava que o que a gente, né, o que a gente tem, né, dentro da gente, a gente leva e ninguém tira da gente, isso é uma verdade, né, o que nós somos, o que nós aprendemos aqui na Terra, a nossa moral, né. Então, é mais ou menos isso. É isso que a gente recolhe daqui da Terra e ninguém tira da gente. Então, é isso que realmente vale, né, para o reino dos céus. O que pode ser, como eu falei, um acúmulo bom ou um acúmulo ruim, depende do que a gente está colocando dentro do nosso coração, né? É como se o coração fosse o baúzinho do tesouro e o que a gente está colocando ali dentro que vai dizer, né, se a gente está acumulando coisa boa ou não. Mas foi isso, eu não sublinhei nada desse versículo, não. Se alguém sublinhou alguma coisa. Eu também não sublinhei, não. Eu achei que você foi muito feliz nessa parte que você falou do apego, que às vezes também pode ser por sentimentos. Caraca! Verdade. Alguém quer falar desse versículo? Não? Quer falar, Léo? Sim, quando a Lia falou um negócio que eu estava me lembrando. Ah, tá. Das qualidades, do verdadeiro sentido das qualidades, a verdadeira riqueza. A gente tem um exemplo com a composição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Kardec, na introdução, ele vem dizendo sobre isso, que dos temas que tem no Evangelho, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja, existe muita controvérsia, muitos debates, mas quase ninguém debate o ensino moral, né? O ensino moral vai deixando de lado, né? O mais importante é como eles pegassem a banana, comessem a caixa, jogassem a fruta fora. E ali é a mesma coisa, né? O mais importante não é o que está fora, é o que está dentro, é o que você cultiva, o que você vive, o que você busca. Então é isso que ele vai apontando aqui. Eu também fiquei pensando que muita gente aí falou, acho que todo mundo falou um pouco sobre como era no passado, né? Tipo, roupa era motivo de status, riqueza era motivo de status. Aí falaram também que hoje em dia continua a mesma coisa, que tudo é motivo de status. Aliás, acho que foi a Adriana falou, porque roupa era motivo de status. Eu pensei, gente, até hoje ainda é. O pessoal chega, às vezes, uma roupa bonita vale mais que um iPhone, hein? Que já te olham assim, já é o impacto que você causa. Mas aí fiquei pensando nisso também, porque, tipo, às vezes, eu tenho refletido muito sobre isso, que às vezes nem é o que a gente já tem, né, como tesouro, mas é o quanto a gente está ansioso para ter, né? Porque a gente vive numa lógica capitalista em que a gente tem que sempre trabalhar para ter e chegar lá. Chegar lá onde, né? A gente não sabe onde é que esse chega lá, mas a gente está sempre na meta de chegar lá e de trabalhar. E que às vezes, isso claro, né? Quem está numa condição de... não está numa condição de
vulnerabilidade, porque tem gente que não tem como, a pessoa tem que trabalhar, senão ela vai morrer de fome, porque, enfim, a gente vive num país muito desigual. Mas, assim, quem tem essa dignidade básica, mínima, mesmo assim tá sempre trabalhando para chegar lá, e às vezes a conta não bate, porque às vezes não sobra tempo pra gente estudar e pra gente se observar e se dedicar a gente mesmo, porque a gente tá sempre trabalhando para comprar coisas e para ter coisas. E aqui em casa é muito assim, porque, tipo, eu ainda não trabalho, a minha mãe trabalha. E, tipo, eu vejo que a minha mãe tá sempre trabalhando, muito por necessidade, mas também muito para comprar coisas que talvez a gente não necessite. E não tem tempo, sabe, para se aprimorar para ela. Não tem tempo porque tá sempre no trabalho. Então, não tem tempo para refletir o que tá causando nela, não tem tempo para refletir como tá a vida, sabe? Então, tipo, acho que isso também é uma reflexão da gente fazer. É muito difícil, porque, tipo, sei lá, eu fico pensando, quando eu trabalhar, eu tiver meu próprio dinheiro, eu vou querer comprar isso, vou querer comprar aquilo, porque a gente quer, e a sociedade influencia a gente. A gente vê uma roupa bonita, a gente quer aquela roupa bonita. A gente vê, sei lá, vai na casa de uma amiga, vê a amiga com uma mega casa bonita, a gente pensa, pô, um dia eu vou ter uma casa assim. Mas a gente paga um preço muito alto, né? Preço no sentido de valor mesmo para ter aquilo. E esse preço, às vezes, não vale a pena, né? Enfim. Amy, não precisa ter medo do dinheiro. O dinheiro é energia, né? A gente tem que botar uma etiqueta no dinheiro. Eu vou juntar esse dinheiro para viajar. Eu vou juntar esse dinheiro para comprar não sei o quê. Entendeu? E não só acumular o dinheiro, juntar. Ele tem que ter uma função, ele tem que ter para onde ele vai, entendeu? Assim que eu penso. E dinheiro serve para tanta coisa, né? Para ajudar também. Enfim, dinheiro é bom, gente. Dinheiro é bom. A gente que tem que saber usar. É uma energia. Quem mais quer falar? Vamos para o próximo versículo? Lê aí, Lívia, por favor. Vamos lá. 21. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É uma das frases da Bíblia assim, que eu mais amo, que eu mais reflito. Eu gosto muito. Se eu pudesse, botava na minha testa, porque é muito lindo. Aí eu fico pensando, né, de como Jesus é maravilhoso. Aí eu fico, não sei, eu gosto muito dessa frase. E é muito isso, né? Não tem nem o que explicar. É isso. Onde é que está a tua intenção, né? Onde é que está o teu desejo? Onde é que está? Ali vai estar você. Ali vai estar o seu coração. Ali vai estar, né? Onde a Lívia está, onde a Suzana está e Léo, enfim, onde a gente, né, onde vamos querer estar, né? Então, eu penso muito nisso também, que a Milena falou, que a gente tem muito esse negócio na cabeça, né? Infelizmente, por causa também da sociedade, né, que a gente vive, de ter o dinheiro, ter, e quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e comprar muita coisa, e às vezes coisas que a gente não precisa, entendeu? Eu estou ao máximo pensando 1000 vezes antes de comprar alguma coisa, estou trabalhando isso também, porque às vezes a gente vê a oportunidade, não está nem precisando de certa coisa e vai lá e mas tinha lá a oportunidade, entendeu? Estava mais barato, sei lá. Então, a gente tem que, né, dirigir as nossas... exatamente, a vida não pode ser só pagar boletos. Outra coisa que eu tenho que botar na minha testa também. Enfim, então, a gente tem que ter consciência disso. É muito mais assim do viver, né? De momentos. Eu sempre valorizei muitos momentos, e com tudo isso que aconteceu ano passado, né? Ano passado foi um ano bem, né? Muito louco, né? E a gente ainda está tendo resquícios dele, a coisa, né, ainda não está melhor, né? Mas se Deus quiser, a gente está caminhando para a luz do fim do túnel, né? Mas são esses momentos. Eu vejo pessoas, né, mais minimalistas que elas preferem muito mais um momento do que o ter alguma coisa.
E eu tento ao máximo me educar para isso, né? Para você curtir o momento, às vezes uma tarde com a família, né? Não sei, o que a gente gosta de fazer, né? Um dia na praia, ou ver um filme que a gente gosta, muito mais curtir aquele momento, porque a vida já passa tão rápido, e aí você pensa assim, o que eu fiz? Só trabalhei, arrumei a casa, só, né, fiz as coisas e não estive. E quando a gente está realmente com quem a gente ama, ou a gente está, gente, horrível, com o celularzinho na mão, ou não está nem prestando atenção, ou a pessoa está falando com você, você está no mundo da lua, entendeu? Então, onde é que está o nosso coração, a nossa intenção? A gente tem que trazer mais aqui para dentro da gente, entendeu? Também é muito de autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece cada vez mais, né, a gente entende o que a gente é, o que a gente quer, do que a gente gosta, né? Então, acho muito isso. Eu acho que a gente tem que entrar muito no movimento do ser do que do ter, entendeu? A gente tem que começar a programar, de alguma forma, a nossa mente para isso, né? E começar a acumular, não coisas, mas momentos bons, né? Eu tenho tido muito isso na minha cabeça, né? Para esse ano. Eu espero conseguir, né, realizar essa meta. Mas é muito isso, a gente viver, né? O momento, viver mesmo. E não ficar acumulando coisa, nem sentimento também. Sentimento ruim a gente acumula, não adianta de nada. Mas acho que é isso, né? Muito disso que Jesus fala aqui, né? Onde é que está a sua intenção? Você está muito inspirada hoje, Lívia. Também quero acumular momentos bons. Fala, É verdade. Esse versículo, né, onde está o tesouro, aí está o seu coração, ele vem esclarecendo toda a razão do ensino, né? Que o essencial não é ter, e sim não apegar-se, né? Não prender o pensamento onde a sede reside no coração. E dessas coisas transitórias e externas, né? Que é impossível você... É por isso que ele vem trazendo essa comparação. É impossível você acumular muitas coisas e a maioria se perde nisso, né? Fica preso. A gente tem muitos exemplos. A gente pode ver a nossa vida também, coisas mínimas que a gente vai se aborrece demais. Então a gente tem que desfocar um pouco disso, ter, mas não se perder nisso. Então, o essencial não é ter e não se apegar. Eu estou ouvindo vocês aqui e eu estou pensando, eu não sei se acontece isso com vocês também. Quando a gente se afasta de quem a gente é de fato, do que a gente acredita, da nossa essência, a gente se afasta, como a gente sofre, né? E a gente sofre de diversas formas. E aí é bem isso que vocês assim, tipo, estão falando, né? A gente está presente, a gente curtir lá o momento e prestar mais atenção na nossa essência. Quem nós somos de verdade, né? O que a gente quer, né? E aí, esse corre-corre louco aí, tipo, que Milena falou, também Lívia falou, a gente não tem tempo para isso, né? A gente fica no automatismo, né? A gente fica naquela coisa automática de sempre. Mas toda vez que eu me afasto do que eu acredito e da minha essência, eu me machuco. Isso é fato. show, está muito flexível, muito bom o nosso NEP de hoje. Rapidinho. Esqueci de falar isso. E é incrível, desde o 19 até o 21 que a gente está lendo, esses versículos estão muito claros, né? Não tem palavras difíceis, está muito fácil. E o mais impressionante, você não vê quase ninguém, claro, vê muitas palestras espíritas falando sobre essa parte, mas não é explorado por outras religiões, por ninguém, isso é meio esquecido de lado, né? Mas está bem aqui, não tem muito mistério, está muito claro aqui, né? Onde está o teu tesouro, está ali, está seu coração, né? Então, eu estava lembrando disso aqui. Bom, vou ler o outro então. Posso falar Alguém rapidinho? quer falar? Quero. Fala. Eu acho importante falar, porque assim, isso me tocou profundamente. Porque eu já entrei em 2020, mesmo antes de saber de pandemia que iria acontecer,
mudando tudo, né? Realmente dando uma volta na minha vida assim de 360 graus. Foi pensado, foi tudo, e sempre ficava aquele medo, né? Aquela dor, né? De estar tomando a decisão errada, né? Mas assim, quando eu li isso aqui, agora ouvindo vocês falarem, realmente eu pensei certo, né? Onde está o teu tesouro, é onde está o teu coração. E quando a Márcia falou que a gente se afasta da nossa essência, a gente sofre muito. Às vezes a gente acha que está bem, está num lugar legal e que está vivendo uma coisa legal, mas não está. Não está, porque a tua essência, no meu caso, eu falo por mim, a minha essência, o que eu pude perceber é a minha família, que eu não fiquei afastada totalmente, mas eu não convivia mais como deveria. E eu vi o tamanho dos danos que isso causou. Não que eu seja uma pessoa importante, mas eu acho que tudo é tipo uma corrente, a gente é um elo. E se tem um elo que está fraco, que está enferrujado, isso vai contaminar e vai prejudicar os demais, entendeu? E assim, eu vejo que eu fiz a coisa certa, entendeu? Para mim, eu fiz a coisa certa. Está sendo difícil, está sendo desafiador, que é uma palavra que a Suzana sempre fala, né? Não é dificuldade, é desafio. Então, assim, está sendo desafiador, mas está valendo a pena. Com a pandemia está um pouco difícil, porque eu estou tendo que ver um de cada vez, mas assim, está sendo maravilhoso, eu estou conseguindo ver situações acontecendo que já não aconteciam há muito tempo. Então, assim, valeu muito a pena, isso aqui me tocou muito. A gente realmente tem que ver o que é a nossa essência, onde ela está, o que é importante para a gente. Qual é o nosso tesouro? A gente tem que refletir muito sobre isso, né? E no meu caso, agora, nesse momento, o meu tesouro é a minha família. Depois eu posso até estender a outras áreas, mas no momento é isso. Ai, muito lindo. Vamos lá. Versículo 22. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Esse versículo também é muito bonito, né? Esse texto inteiro tá bonito, né? Bom, a gente começou com o pé direito esse ano, hein? Caramba! Bom, o Haroldo, ele sublinha, ele enfatiza candeia, que a gente já sabe, né? Que é a lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo, né? É a lâmpada de antigamente, né? E ele sublinha também a palavra simples. Que o simples, né, a gente sabe, é natural, sem artifício, cândido, sincero e franco. Então, aqui, quando ele fala, né, que a candeia do corpo é o olho, né, a gente até fala, né, os olhos da alma, né, a gente usa, né, essas expressões sempre, né, fala dessa forma, né. Se ele fala, se seu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Então, é meio que, pelo que eu entendo, né, é como se fosse assim, os olhos, não sei, acho que é a primeira coisa, né, a primeira percepção que a gente tem das coisas, né, seria isso, é o primeiro sentido, né, a partir do momento que a gente olha aquela coisa, é a primeira, né, antes do tocar, né, ou de outra ação, a gente primeiro olha, né, para aquilo. Então, ele fala, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Então, se teu olhar, né, se essas portas, né, para o teu coração, né, que aqui seria, ele usa dessa figura, né, for simples, natural, humilde, a gente vai ser luz, né? Aqui ele fala muito de humildade, né, de sinceridade, né? Então, eu acho que mais ou menos me remete a isso, de como a gente enxerga as coisas, né, de alguma forma, como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga, né, as coisas, acho que sim. E até quando a gente falou lá no primeiro versículo, né, o que é tesouro para mim não é para o outro, né? O que é bom para mim não é o outro. Então, é também muito do que a gente enxerga em relação a isso, né? Se a gente enxerga coisas boas, né? Se a gente vê, né? Isso a gente logo absorve, né? Tudo que
o olhar, ele nos diz muita coisa, né? Quando a gente vê uma coisa ruim, a gente logo fica impactado, né? A gente logo, né, dá até uma repulsa. E quando a gente vê uma coisa boa, a gente meio que a gente absorve aquilo, né? Então, acho que mais ou menos Jesus quis fazer essa figura, né? A maneira que enxergamos o mundo determina como vivemos. Exatamente. Eu fiquei dando rodeio, a Fátima com uma frase falou tudo. É isso aí. Eu estava vendo também, Lívia, que esses óleos simples, eles podem ser vistos também como óleos puros. E quando a gente tem esses óleos puros, é porque a gente tem um tipo de coração puro também, né? Porque os nossos olhos, eles refletem muito o que está dentro lá do nosso coração, né? Então, eu estava lendo sobre isso e eu achei interessante que esse simples pode ser considerado como puro, ter um tipo de pureza, ter uma gentileza, ter uma empatia, né? E aí tu tem que estar com o coração também alinhado, porque aquilo que a gente estava conversando, não é, a gente pode até fingir, mas a essência é tudo, nossa energia não mente. Então a gente pode estar com os nossos olhos puros, simples, mas o nosso coração, porque tem que estar ali igualzinho, né? Uma observação que eu estava vendo aqui partiu dessa explicação que o Haroldo colocou da simplicidade, né, dos olhos. E ouvindo vocês falando a nossa visão, o que nós vemos, nós julgamos, né? Aquele que vê já faz o pré-julgamento. Aí nessa tradução aqui, o Haroldo coloca aqui: simples, natural, sem artifício, cândido. Quando falou Cândido, eu lembrei de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Né? Ele era simplicidade em pessoa, né? Gentil. E quando eu lembrei disso, lembrei de Chico Xavier e lembrei do momento que Chico foi visitar um presídio. O prefeito, ele foi visitar uma cidade, o prefeito levou, aí ele chegou na cidade, imagina o que Chico queria ver. O que você quer ver, Chico, nessa cidade? Quero conhecer o presídio da cidade. E quando chegou... Vocês já conhecem essa história, mas é muito importante trazer, que ele pergunta, né? Ele todo mundo assustado dentro do presídio, e ele pergunta: quantos de nós somos, né? Então, olha o julgamento dele, essa simplicidade. Os olhos de Chico esteve bem junto de nós, o que traz literalmente esse versículo, né? A candeia dos olhos dele, a alma dele já refletia, já olhava quantos de nós, né? Porque muitos estão fora porque não foram pegos pela justiça do homem. Nós sabemos que muitos são criminosos, né? Perante a justiça de Deus. Mas ele olhou com aquele olhar singelo. E eu lembrei também daquela passagem do apedrejamento da mulher adúltera, né? Onde a sociedade condenava ela a apedrejamento máximo, a morte. E Jesus olha para ela com os olhos puros e vê quem dali não tinha cometido algum erro. Então, essa candeia é a base de tudo nos nossos olhos. E feliz é de nós que temos a oportunidade de enxergar. Vocês já conversaram com pessoas que não têm a visão? Como eles conversam diferente, eles agem diferente, né? Eles falam conversam de um jeito mais simples, mais humilde. Eu tive a oportunidade de conversar que a pessoa não tem a visão, ela não tem um julgamento. Ela vai utilizando outras formas de sentido, né? O ouvido, o cheiro. Então, os olhos são a nossa essência. A gente tem que aprender muito, eu digo isso muito por mim, a esse pré-julgamento, né? Olhar com os olhos, os bons olhos, né? Que essa é a essência do nosso coração. É a indulgência, né? É a indulgência que tem que ter no nosso olhar. É procurar no outro aquilo que ele tem de melhor e não os defeitos. Jesus nos chama a indulgência e o olhar que a gente tem é sempre muito crítico para o outro. A gente exalta sempre os defeitos do outro, principalmente na convivência. Quando a gente é todo sorriso para as pessoas que a gente não convive, é muito fácil, né? Nossa, como a Márcia é simpática, gentil, eu não convivo, agora vai conviver para ver como é que é difícil.
Dá vontade de jogar ela na lata do lixo. Porque é verdade, é no convívio que a gente faz o exercício dos nossos olhos. Eu vivo falando isso em casa, gente. Olha, eu começo a fazer agora elogio, porque eu estou tentando assim colocar ao máximo em prática tudo aquilo que eu estou estudando. Eu estou colocando realmente na minha família, porque a convivência dentro da pandemia ela estreitou muito. A gente tem que se adaptar e conviver 24 horas por dia, fazendo tudo, estudando e tudo, e é um exercício. A gente tem que ter esse olhar, né? Então, eu falei, poxa, o que é sabedoria? Sabedoria é você estudar e aplicar o que você está aprendendo. Isso é sabedoria. Então, eu estou tentando não, minto, eu estou me exercitando, treinando para fazer esse olhar de indulgência, né? Primeiro para os que estão ali mais próximos de mim, porque para os outros da rua é mais fácil, porque a gente não está no dia a dia. Mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, esse olhar de indulgência é muito importante, porque senão nós somos o primeiro a ter esse olhar, né, maledicente, né? Que é aonde nos torna impuro. Porque a gente também, o que vê no outro é o mal que está aí na gente. O que a gente vê no outro é o mal que está na gente. Então, quando a gente passa a fazer esse exercício, parece que você vai se depurando, né? Você vai refinando e se sentindo até melhor, entendeu? Eu estava até sentindo umas coceirinhas aqui atrás das minhas costas. Eu acho que está crescendo mais asas. Só queria fazer vocês rirem, tá? Beijo, amo vocês. Puro! Gente, vocês estão demais hoje. Gente, quando a Adriana falou assim, puro, simples, o olhar, aí eu lembrei da criança, né? Porque a criança tem esse olhar puro, simples. A criança, quando vê uma borboleta, criança bem pequenininha, tá? A criança maior, não tô falando criança grande, não. Tô falando criança... As crianças bem pequenininhas. Ela vê uma borboleta, ela, sabe? Ela vê uma montanha, ela tem aquele olhar, um mar, a areia da praia, tudo encanta, tudo é novo, tudo que a gente tem, né, na nossa criança interior, né? E que a gente não deixa essa nossa criança morrer. Como a Márcia falou da indulgência, quando a gente cresce, a gente tem que manter esses olhos, né, doces, porque a gente sabe que as pessoas têm defeitos, mas as pessoas também têm qualidades. Então, toda vez que a gente vê um defeito, a gente... Bom, mas essa pessoa também tem essa qualidade. Vamos ser indulgentes, não deixar nossa criança interior morrer, deixar ela cada vez mais viva e ter essa pureza do coração, igual da criança. É muito desafiador, mas a gente tem que falar. A palavra que eu escolhi foi luminoso. Luminoso, brilhante, claro, evidente. E no sentido figurado, esclarece, que lança a luz sobre algum assunto. Alguém mais gostaria de falar sobre... Eu também escolhi essa palavra, luminoso, mas eu anotei outra coisa de luminoso. Eu anotei que é propriedade... Outra coisa não, né? É a mesma coisa, mas assim, em outras palavras. Propriedade de emitir ou refletir luz. E aí eu fiquei lembrando das minhas aulas de física. Se alguém tiver alguém aqui que trabalha com física, eu vou falar bem vulgarmente, porque eu sou péssima em física, sempre fui. Saí do ensino médio pela graça de Deus. Mas eu lembro que os professores falavam muito sobre isso, né? Que quando falavam de luz, porque, tipo, certos objetos, eles emitem luz mesmo, tipo a lâmpada, ela emite luz. E tem certos objetos que eles precisam da luz para eles serem vistos. Então, tipo, um lápis. Se não tiver uma iluminação, ele não vai ser visto, a gente não vai conseguir ver. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como a nossa forma, quando a gente tem uma forma de olhar desse modo todo aí que a gente falou, né? Pura, quando a gente tá de bem com a vida, tá olhando as coisas de uma forma boa, a gente consegue também refletir essa luz no outro, né? A gente consegue enxergar o outro como ele é, né? Isso que a Márcia falou também, muitas qualidades do outro, porque a gente está iluminado, né? Tá luminoso, então a gente consegue enxergar as luzes do outro e talvez a gente também consiga
iluminar o outro nessa questão de que, tipo, quando a gente está muito estressado, sem paciência nenhuma, a gente só fala besteira, né? Mas quando a gente está calmo, na paz de Deus, a gente fala umas coisas boas e às vezes toca os outros, né? E aquela pessoa tem uma reflexão, porque a gente realmente está com essa visão, com esse olhar mais tranquilo sobre as coisas. Fiquei pensando sobre isso, sobre como a gente enxerga e como a gente pode iluminar o outro também e as coisas ao nosso redor. Porque também outra coisa, não sei se com vocês acontece isso, mas eu também sou muito assim, de, tipo, eu percebo isso em mim, que... E tem muito a ver também, eu não sei se você vem me explicar, porque às vezes eu falo umas coisas, eu tô sentindo que eu tô explicando tudo errado, aí vem a Lívia e sintetiza perfeitamente. Mas assim, às vezes eu sinto que, tipo, quando eu tô num dia bom, eu sou realmente luminosa. Sou igual a Márcia falou, um anjo. Tipo, eu falo e eu ilumino as pessoas, sabe? Eu ilumino o ambiente e eu sinto isso. Agora, quando eu tô trevosa, quando eu tô sem luz, quando eu tô naquele dia péssimo, o meu ambiente também fica péssimo, sabe? Tudo fica ruim, tudo que as pessoas falam tá ruim. Eu sinto que a energia das pessoas também fica ruim, porque eu tô ruim. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Que quando a gente tá bem, tá luminoso, tudo fica bom. Agora, quando a gente tá mal, tudo fica mal também. E a gente joga essa coisa mal aí pros outros, né? Essa energia. Porque quando a gente está bem, a gente consegue enxergar pequenas coisas, né? Ser grato por pequenas coisas e tudo fica mais leve. E eu não sei se já leram o que a Fátima botou aqui. Nesses tempos de pandemia, eu uso de máscaras. O olhar tem se tornado uma forma de comunicação muito eficaz, né? Porque nessa parte do versículo fala sobre o olhar. Muito bem, Fátima, você está muito poeta. Gente, quem mais quer falar sobre esse versículo? Não, chega. Lívia, lê o próximo, por favor. Vamos lá. É o 23. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará na treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva? Então, aqui foi mais ou menos o que a Milena falou, né? Que quando a gente está bem, né? A gente, né? Nós somos anjinhos, né? Na vida dos outros, está na nossa vida. E quando a gente não está legal, as coisas desandam, né? Aqui o que o Haroldo sublinhou foi mal, né? Que a gente sabe que é malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significa sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, que lembra muito, né, dos tesouros, né, que a gente acumula, desafortunado, né, miserável, indigno, como também mau, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado, mal maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, que a gente sabe que Satanás é adversário, mal, tudo aquilo ao contrário de bem, né? Mais ou menos, eles também se utilizam dessa palavra. Bom, então aqui foi exatamente o Jesus, ele trabalha muito com comparações, né? Primeiro ele faz uma, depois ele vai muito nos extremos, né? Ele falou de luz e agora ele fala de trevas, né? Ele falou de bem material no começo e depois falou dos bens do céu, né? Dos bens espirituais. Então ele fica muito nessa, né? Pra gente, com certeza, para a gente entender, né? Ele fica fazendo esses comparativos para a gente entender o que ele quer transmitir para a gente. Então aqui, quando no versículo 22 ele fala da candeia, da luz, né? Aquilo que transmite luz, aquilo que é bom, nossos olhos, o que a gente transmite para o mundo, o que a gente recebe do mundo. No 23 ele já faz um contraponto, né? Que ele fala do que e se você for mal, né? No caso, e se você for maligno, enfim, tudo aquilo que ele falou aqui, né? Tudo aquilo que o Haroldo falou na tradução, né? Nós seremos trevas. Então, com certeza, né? São coisas ruins, né? Depende, né? Muito do nosso estado de espírito, né? E o que a gente recebe e também o que a gente recebe, né? Que às vezes a gente está bem, mas recebe alguma coisa de fora, né? Que pode fazer com que a gente torne o nosso dia trevas, né? A gente também tem que se preocupar sempre com isso, com o que a gente recebe, como a gente recebe, né?
Então, no 23 foi isso. Ele sublinhou mal. Se alguém sublinhou mais alguma palavra? Eu sublinhei treva, símbolo da ignorância. Vamos. Quem mais quer falar? Fátima? Sim. A Fátima. Eu não ia falar, mas quando terminou o 22, que você falou que eu estava muito poeta, eu fiquei aqui pensando, falo ou não falo? Porque quando eu estava estudando, eu rabisquei isso aqui. Então, eu vou ler para vocês, porque já que ela tocou, eu falei assim, acho que eu vou falar, gente. Porque veio a inspiração na hora que eu estava estudando e eu escrevi. Eu escrevi assim, olhos, órgão que nos permite ter a melhor percepção do mundo, expressando sentimentos profundos, tristezas e alegrias, de acordo com a nossa sintonia. E quando a nossa hora chegar, antes que eles venham a se fechar, que possamos vislumbrar para onde iremos voltar. Isso veio na hora que eu estava estudando. Então, eu não ia falar, ia ficar aqui nas anotações. Mas como ela tocou no assunto, eu falei, acho que eu vou falar. Amiga, você tem que colocar no Facebook e também no Instagram do NEP. Dá para usar esse texto aí nas postagens lá, com certeza. Depois eu ponho no grupo, então. Show de bola. Alguém mais quer falar desse nosso versículo? Não? Vamos então. Lívia, lê o próximo, por favor. 24, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um ou amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu estou na dúvida, é Mamon ou é Mamon? Mamon. Eu acho que é Mamon. É Mamon. Tanto faz, Lívia. Tem traduções que lê Mamon, outras lê Mamon, entendeu? Tanto faz. Então, tá bom. Então, aqui, ele assinala servir, né? Que é servir como escravo, e o mamon, né? Mamon, que é palavra de origem aramaica, que significa recursos, posses, riquezas de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Os lexicógrafos da língua aramaica sustentam que essa palavra possivelmente seja derivada da raiz aman, que é Aman, que é o que é confiado, aquilo em que se confia, para expressar aquilo que é confiado ao homem por Deus. Nos escritos rabínicos, significa não somente dinheiro, mas todos os recursos, posses de um homem, tudo aquilo que ele possui além do corpo e da vida, ou seja, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro, que pode ser calculado. Esse vocábulo ocorre apenas em Mateus, né, o que a gente está lendo agora, e Lucas 16, 9, 11 e 13. Então, aqui, Jesus, né, ele salienta que a gente, né, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ele faz essa comparação, mamon, né, tudo isso que é material, né, e a Deus, que é o espiritual, né? Mais uma vez, ele faz esse contraponto, né? Essas extremidades. Ele fala de luz, de trevas, e agora ele fala de bens materiais, né? E essa espiritualidade, né? Que a gente tem que focar naquilo que realmente importa. E aqui, pelo que eu entendo, né? É mais ou menos isso, que a gente tem que saber distinguir a necessidade de cada coisa, né? E saber utilizar de forma inteligente e entender que o espiritual vai sempre ser, né, maior do que esse material. Então, não adianta a gente, né, fala do materialismo propriamente dito, né? Não adianta a gente ficar, né, idolatrando, vamos assim dizer,
né, e esquecer dessa parte mais espiritual. Não adianta a gente ficar com essa divergência na nossa mente, né? A gente tem que se dedicar um ao outro e a gente sabe qual que a gente tem que se dedicar de verdade, né? Então é mais ou menos isso. Se alguém quiser falar alguma coisa do versículo 24. Eu achei aqui nessa palavra mamon que ela também pode significar cobiça, né? Às vezes você não tem a posse lá da riqueza, mas você tem cobiça lá pela riqueza do próximo, né? Então, eu achei isso interessante também. Alguém mais gostaria de falar desse versículo? Não? Vivian, vamos avançar então. Vamos. A Fátima falou uma coisa legal aqui, ó. Ela falou a fascinação pelos bens materiais nos afasta dos bens espirituais. Exatamente isso. Que eu enrolei, e a Fátima sintetizou na frase. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Léo. É porque quem vive no materialismo, né, se perde no materialismo e tem como objetivo de vida, né, o material, as conquistas, né? Então é isso que ele estava querendo dizer e não dizendo que o espiritualista, né, não tem os materiais. Tem sim, mas com responsabilidade de administrar a sua posse transitória, né? E eles considerem que isso seja um empréstimo temporário, né? E jamais prender o coração, como a gente vem trazendo aqui, né? Era só isso que eu ia trazer. Isso engraçado, né? Que a gente leu essa parte, né? E o que a Fátima também escreveu me faz pensar muito naquele comportamento, né? Do ser próspero, né? Acho que até alguém comentou isso aqui, né? Porque o que é ser próspero, né? Muitos segmentos religiosos, infelizmente, né? Assim, pelo menos eu não sei, não acho muito correto, né? Fala que você tem que ser próspero, mas no sentido material, né? Porque Deus vai te dar as coisas e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é errado, né? A gente querer ter coisas boas, mas a gente tem que ter consciência que não são essas coisas boas que tem que definir a gente, entendeu? Enquanto a gente está aqui nesse planeta, né, que é material, a gente tem que usar essas coisas e usufruir delas, né? Não adianta a gente ir para o alto do monte e viver de água fluida e luz solar, né? Uma hora vai dar errado, né? A gente tem que ter, né? Se a gente pode ter, né? O nosso trabalho, né? O nosso trabalho árduo, a gente pode ter as coisas, não tem problema nenhum. Mas essa lei que eles tentam colocar na mente das pessoas, você tem que ser próspero e tal, porque aí você vai ser muito abençoado. E a gente sabe que não é bem assim, que isso não é tudo, né? A gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. E aqui ele fala muito disso, né? Foi aquilo que eu falei no começo, é mais o ser do que o ter, né? A gente tem que sempre ter isso na mente. E o 25 agora, ele fala: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Então aqui ele salientou o inquieteis, né? Que significa inquietar-se, ter ansiedade, estar ansioso, estar preocupado, né? Então, ele faz, né? Jesus vem com essa explicação, né? Que eu li hoje um texto, eu não sei de qual autor mas falou, um exemplo, não vou lembrar do texto inteiro agora, mas falando, né? Tem gente que quer um sapato novo e pessoas que querem simplesmente ter pés saudáveis. Tem gente que quer ter isso e tem pessoas que simplesmente querem ter aquilo. Então, é muito disso, né? Às vezes a gente está lá na frente tal, e tem a pessoa que foi o que até a Suzana, o Léo falou, né? Da pessoa cega, né?
Às vezes a gente... tinha uma que era assim, às vezes tem pessoas que querem ter olhos claros e tem gente que simplesmente quer enxergar, né? Então, é muito isso, né? Esse texto inteiro remete muito a isso, né? Do ser e do ter, né? E aqui ele fala muito disso, dessa preocupação que a gente tem com... será que... essa preocupação me traz essa preocupação com os bens materiais, propriamente dito, né? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? A gente se preocupa, chega no nível que quer ter mais do que pode ter, de fato. Então, aqui ele faz, né, essa comparação, né, que o corpo é mais importante do que a gente veste, a gente sabe disso, né, que a vida é mais importante do que a gente come. Então, aí ele explica, né, o que realmente importa, né, o que a gente tinha que realmente prestar atenção. Né? Alguém quer falar alguma coisa desse 25? Eu tô aqui te escutando, eu também estava lendo aqui nos meus estudos que esses versículos aí, para um ansioso como eu, é quase que um tapa na cara, né? Uma pessoa ansiosa, é quase que plaft, plaft. Eu estava vendo também que a ansiedade, ela, além de ser inútil, né? Que a gente sofre lá por antecipação, é uma falta de fé em Deus, né? Uma falta de, assim, tipo, é quase que uma incredulidade, né? E quando eu li isso hoje, gente, eu fiquei assim, gente, é isso mesmo, porque óbvio que a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que se esforçar, a gente tem que trabalhar, estudar, enfim, é tudo que a gente tem que fazer. Mas às vezes a gente fica tão ansioso lá por algo que está por vir e a gente perde a nossa fé lá na providência divina, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, gente, coitado lá dos meus anjos guardiões, hoje eu fiquei, coitado de vocês, que vocês sempre estão ali do meu lado, me incentivando, e eu tô nem aí para vocês. Muito bom. Mas é isso mesmo. Engraçado que o Evangelho hoje, né, falou muito disso, né? Falou da fé, né? Caiu naquele capítulo A Fé Transporta Montanhas, né? E falou muito disso. E eu até citei meu exemplo, eu falei da ansiedade, né? Que às vezes a gente fica e parece que a gente não tem fé, né? Parece não, a gente perde a fé, né? Esse é um fato. E a gente tem que trabalhar isso, né? Eu até comentei, né? Que a fé tem que ser um exercício, né? A gente não vai acordar sendo a pessoa com mais fé do mundo, mas a gente tem que exercitar isso dia após dia, né? Para se melhorar. E deixar de ser ansioso. Enfim. Quer falar, Léo? Não, Fala. É só falar sobre a fé, né, que vocês estavam falando, né? A gente tem que trabalhar bastante disso e ele vem trazendo aqui, né? Não se preocupe, né? Não... E eu lembro de histórias principalmente na revista Espírita, quando aparecia Kardec vem relatando lá, quando existiam doenças, aquelas doenças, tipo a nossa tendo agora, né? A pandemia, né? As pessoas se preocupavam tanto, no desespero. Eu sei que a gente tem que estudar bastante, claro, né? Mas esse apego também a essa vida transitória, né? O que é essa vida em relação a muitas outras que tivemos e que vamos ter ainda. E quando chegar esse momento triste, né? Se não ter como fugir, né? Que a gente acha que tudo é nosso controle, né? A gente fala que entrega tudo na mão de Deus, mas na verdade a gente não entrega quase nada. Então isso que a gente tem que se atentar dessa fé e confiar mais, né? Eu vejo muito isso, eu falo de mim muito, né? Quando aperta, a gente perde aquela confiança, né? Pô, cadê aquele estudo que a gente sabe, a gente confia, né? E confiar no momento alegre é muito fácil, né? No momento de alegria, mas no momento que aperta ali, é ali que é a nossa aprovação. Então ele vem trazendo isso. Não vos inquieteis, né?
Basta. Isso mesmo. Qual era o 26? Ele fala assim: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Eu não sei porquê, mas quando eu li esse versículo, eu pensei muito no... Esqueci a palavra. Eu pensei muito São Francisco? Não. Eu pensei muito em lei natural, né? Que você vê, as aves e tudo, né, fazem parte, né, dessa lei natural de Deus. E a gente se esquece que a gente também está dentro dessa lei natural, né? Então, as coisas vão acontecer como tem que acontecer, né? E a gente vai se moldando, a gente vai caminhando, né? De acordo também com o nosso livre-arbítrio e tal. Então, quando eu li essa passagem a primeira vez, eu pensei muito nisso, né? Em lei natural, em como as coisas vão acontecer, como tem que acontecer. E às vezes a gente fica naquela paranoia, né? De não, mas tem que ser. Aí foi o que o Léo falou, a gente fala, eu entrego tudo na mão de Deus, mas sempre fica um dedinho lá, né? A gente não entrega 100%, né? Tipo assim, toma, Deus, e aquele dedinho, o mindinho, né? Não vai 100% para ele. Porque a gente quer ter o controle de tudo, né? E eu sei muito bem falar disso, eu sou uma pessoa muito controladora, e isso é chato, estou tentando mudar. Mas, e com isso, me fez pensar muito nessa lei natural, nas coisas como acontecem, como tem que acontecer, do nosso livre-arbítrio, de como a gente caminha, né? De como a gente trilha, né, esse caminho. Então, acho que Jesus quis passar isso quando ele falou das aves. Tipo assim, vocês não veem as aves? Elas estão lá, estão vivendo, estão se alimentando, e vocês estão aí, tudo neurótico, entendeu? Tudo, sabe? A gente também tem que deixar, às vezes, as coisas levarem um pouquinho a gente e tal, para a gente ir se adaptando, ir se moldando, né? De certa forma. E aqui ele sublinhou a palavra olhai, que ele falou fixar os olhos, olhar atentamente, minuciosamente, dirigir um olhar, ver claramente. Então, ver claramente, né? Como realmente acontecem as coisas, né? Às vezes a gente fica meio cego, né? E não enxergam como as coisas realmente acontecem. E a gente precisa, né? Sempre da palavra, né? De Jesus para lembrar da gente, para colocar a gente, né? No nosso lugar. E ele sublinhou também valeis, né? E ser melhor ou de maior valor. Ser superior, valer mais, ser excelente. Então, foi isso que ele sublinhou nessa 26. Alguém quer falar alguma coisa desse versículo? A Adriana quer falar, Adriana? Eu fico viajando, gente. Vocês me desculpem, tá? Que eu viajo muito. Mas eu tô aqui te ouvindo, Lívia, assim, sobre as aves, e tipo, logo em seguida também ele vai falar das flores, se eu não me engano, né? E aí eu fico pensando que tanto as aves quanto as flores, elas, assim, de forma inconsciente, elas vêm, tipo, construindo e seguindo aquele propósito que Deus fez para elas. Então, assim, Deus as criou com um propósito. E elas, de forma inconscientemente, lindamente, despreocupadamente, vai cumprindo aquela missão, aquele tipo lá de propósito, né? E aí eu fiquei pensando agora também, qual será o nosso propósito, né? O que a gente veio fazer aqui, sabe? E aí tem muito a ver com essa coisa lá do tesouro terreno, lá tesouro celeste, sabe? Eu agora já viajei completamente, mas eu fiquei pensando nisso, porque tanto a ave quanto a flor, elas de forma inconsciente, elas vêm cumprindo aquele papel que Deus criou para elas, inconsciente. E assim, a gente complica tanto, né? Isso é muito bom. Eu viajei, gente. Adriana, vocês viram aquele filme Soul? Eu vi, muito bom, muito bom. Porque fala justamente disso. Fala disso, é muito bom. Cada um, tipo assim, vem com um propósito, tá? Mas você tem que... eu vou dar spoiler, melhor falar nada.
Não fala não assisti ainda não. Não Tá bom, fala porque eu tá não bom. vi. Não fala porque eu não vi. Tá bom, desculpa. Eu vou Gente, ver, eu como vou a ver. Lívia falou sobre esse versículo, né? Esse versículo me remete muito à abundância. Tudo é muito abundante na natureza, né? Tu pega uma fruta, tem tanta semente ali dentro que pode virar mais e mais frutas. Tudo na natureza é muito abundante. A nossa vida é muito abundante se a gente não tiver apego. Gente, aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, nossa, eu comprei um relógio e o relógio não conectou com o meu celular, não sei por quê. Era aquele relógio que ele conecta com o celular, né? Que tem aplicativo. Não conectou, eu falei, ah, Luciana, vê aí, minha irmã. Vê se conecta com o teu celular. Aí ela conectou na hora. Eu falei, é seu, toma. E foi, né? Na semana seguinte, a minha amiga, Suzana, eu tô com esse relógio aqui, tu não quer ir pra você não? Porque eu já tô com esse daqui, eu tô com esse daqui a mais. Aí eu, caramba! Meu Deus, assim, um simples exemplo, que tudo é abundância, que a gente não precisa ter apego com nada, que tudo é fluxo, tudo vai e vem. Tu vê uma onda do mar, ela só vai, só vai, só vai. Não, ela vai e vem. É tudo, tudo. A natureza nos ensina muita coisa. Gente, nosso tempo tá acabando, hein? Acho que não vai dar tempo de fazer tudo, não. Gente, tô amando essa vibe. Cadê Jussara para fazer uma meditação guiada aqui agora? Quer fazer mais um versículo ou vamos para a prece final? O que vocês acham? Deixa pro próximo, porque senão vai ser corrido, né? Vamos para a prece final, né? Vamos para a prece final, né, Lívia? Eu só queria trazer, complementando que vocês trouxeram a Adriana e a Lívia aí, né? Falando dos lírios. Você tá viajando não, tá certo. É porque tudo que, por exemplo, os animais, né, que são controlados pelos instintos. Quem controla os instintos? Deus, né? A natureza, tudo que está no controle de Deus é perfeitamente harmonioso, né? Aí quando a gente recebe o livre-arbítrio, que chega na fase humana, aí que a gente começa a fazer os deslizes, né? Quando a gente vem só no instinto, vai tudo certinho, né? Os animais, a natureza. Chegou no nosso livre-arbítrio, então é esse livre-arbítrio que a gente tem que aprender a cultivar ele. E desse, por isso que Jesus falava, né? A minha felicidade é fazer a vontade do Pai, né? Quando ele doutrina o livre-arbítrio dele, aí sim que a gente vai às alturas, como os pássaros. Isso que você falou foi muito de encontro a esse puxãozinho de orelha que ele dá aqui no final, né? Quando ele fala das aves, ele diz, não valei muito mais do que elas. Então, assim, se a gente tem que passar a prestar atenção nisso, né? Quando eu estava lendo, até quando a Lívia começou, eu falei de São Francisco, porque ele tinha uma visão tão depurada da criação, né? Da importância de cada um na criação, que ele via todos os animais, toda a natureza como família mesmo, como parte do todo. Se preocupava até com os insetos. E a gente fica aí preocupado com, como o Léo falou, com coisas transitórias, materiais, perdendo a fé, né? Sabendo que Deus proverá, não da forma que a gente quer, mas como a gente necessita. Você falou de Chico Xavier. Peraí, filha. De São Francisco. Vocês conhecem aquela história no final que ele vai de uma cidade para outra, ele um frei, né, um padre, e eles ficam presos lá de fora, né? E ele fica feliz porque ele estava na geleira lá. É muito interessante aquilo, né? Enquanto o outro está no desespero, né? E ele feliz que estava 100% na mão de Deus, né? Isso é muita fé, né? Oi, princesa linda! Parece desenho animado de princesa, meu Deus! Quem vai fazer a prece final? Levante seu dedinho. Quem levantou o dedo? Eu faço com barulho, pode? O Léo quer? Pode.
Então, aqui fechamos mais um estudo de muito aprendizado, Senhor. Te agradecemos por mais essa reunião, desse estudo tão significativo em nossas vidas. Cada vez mais vamos compreendendo os teus ensinos registrados pelos apóstolos, que fazem cada vez mais compreender a sua real missão de governador do nosso orbe. E vamos compreendendo, Mestre, que cada dia mais vamos adicionando mais aprendizado, compreensão e reflexão do que estamos fazendo aqui na vida, o que estamos fazendo com esse real tesouro que temos todo dia em nossas mãos. Que o Senhor abençoe a cada um integrante do nosso grupo, dos seus familiares, que o pouquinho aqui que semeamos hoje possa refletir muito em nossas vidas e daqueles que nos rodeiam. Muita paz e gratidão. Que assim seja. Vamos tirar nossa foto, gente. Gente, e hoje tudo combinou, assim. O Evangelho caiu um pedaço disso, do que a gente estudou agora, o Evangelho das 18 horas. E a menina falou que o André Trigueiro também tinha falado de manhã, mais ou menos sobre uma frase. Gente, eu falei, gente, nada é por acaso, né? Vamos tirar nossa foto. Hoje, o meu gatinho, ele tá muito espírita. Ele quer assistir toda... Vamos tirar foto, filho. Fica quieto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, Boa pessoal. noite. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite.